Boa noite! Olá, pessoal! Boa noite! Estão me vendo e ouvindo bem aí? O áudio tá ok? Me digam se tá tudo bem, se estão ouvindo bem, para eu saber que tá tudo bem. E vamos começar! E aí, pessoal? Saudade de fazer live aqui. Eu tenho feito muitas lives lá no meu perfil, mas veio aqui convidar vocês, né? Mas tinha um tempão que eu não fazia. Ontem eu fiz uma com a Dani. Quem tava aqui ontem? Quem viu a minha live, quer dizer, a live da Dani com a minha participação especial? Oi, gente! Tudo bem aí, né? Então estão me vendo bem, me ouvindo bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Mônica Souza, sou coach de saúde e bem-estar e aqui no Transforma eu sou responsável por ajudar vocês a entenderem o comportamento de vocês, as emoções relacionadas à alimentação, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? O tema da nossa live, né? Vocês viram qual que é o tema da nossa live? Eu não consigo emagrecer. Quem é que já falou isso antes? Quem é que continua repetindo isso aí? Me conta aí. Quem é que acha que de fato não consegue emagrecer? Quero saber de vocês. Saudade também, gente, a turminha lá do Efeito Transforma Iniciante, do Despertar, do Avançado, do Moderado. Me diz aí, a Inês tá falando assim, Inês, você quer dizer que você fala isso? Não consigo emagrecer? Gente, olha só, de vez em quando, alguma pessoa fala assim, travou, não tô conseguindo o áudio. O problema, às vezes, é com vocês, tá? Só quando muita gente começa a reclamar, que aí acaba sendo alguma coisa na nossa conexão. Mas, geralmente, quando uma pessoa só reclama que tá travando ou não tem áudio, é um probleminha no celular da pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Isso não é comum? Essa frase, né? Eu não consigo emagrecer. E hoje nós vamos conversar sobre isso. O que tá por trás dessa frase e como que a gente pode fazer para parar de acreditar nisso, tá? Então, como sempre, eu vou trazer exercícios para vocês fazerem, coisas para vocês fazerem, né? Para vocês pensarem, para vocês praticarem, tá bom? Aqui vocês estão vendo um retângulo com uma interrogação? Então, entrem ali se quiserem fazer alguma pergunta, porque depois fica mais fácil para eu ver as perguntas dessa forma, tá bom? Então, eu vou ler tudo depois, tá? Mas eu quero só saber o que vocês estão falando agora no inicinho sobre isso. A partir dessa pergunta que eu fiz, né? Se vocês já falaram essa frase, eu não consigo emagrecer, né? A Michelle diz que está na linha 6 meses, mas segue vigilante. Emagrecer sempre que emagreço, eu nem sempre foco, consigo. O que eu nunca consegui foi manter a perda de peso. Ok, Etna, vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Não confio em mim 100% não. Gente, esse tema da confiança depois que atinge a perda de peso, que atinge o peso ideal, nós vamos conversar depois, tá? Em outra live, que isso é muito importante, as pessoas aprenderem a confiar nelas mesmas, né? Para conseguir manter. Vocês fizeram um esforço, vocês sabem o caminho, então vocês vão manter, porque é preciso pensar como estilo de vida também. Vocês não estão fazendo uma dieta, vocês estão construindo um estilo de vida, então vocês vão conseguir levar pra frente sim, viu? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, sobre essa frase, eu não consigo emagrecer? Vamos lá. Antes de começar, eu queria falar o seguinte: se você tá fazendo tudo certo,
se você faz tudo certo, cuida da sua alimentação, tá fazendo atividade física, faz tudo certinho, mas mesmo assim não consegue emagrecer, se você fala, não consigo emagrecer, mesmo fazendo tudo certinho, então pode ser que tenha algo errado no seu organismo. Algo tá acontecendo, né, que tá te impedindo de emagrecer, algo biológico, fisiológico. E aí, então, você precisa de ajuda profissional, você precisa ir ao médico para ele tentar te ajudar a descobrir o que é que tá acontecendo com você. Afinal, você tá fazendo tudo certo e não emagrece? Mas o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não estão fazendo tudo certo e reclamam que não conseguem emagrecer, né? Então é para essas pessoas, porque é o que eu mais ouço, né? Eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo, eu tento e não consigo, eu tento e não consigo, né? Então é para essas pessoas que eu vou falar aqui hoje, tá? Primeiro, eu quero falar com vocês em relação a de onde vêm os pensamentos, de onde que nascem esses pensamentos. Esses pensamentos, eles vêm do nosso sistema de crenças, naquilo que a gente acredita, na nossa visão de mundo, que a gente foi construindo ao longo da vida, das experiências que a gente tem na vida, certo? É muito importante vocês entenderem que esse sistema de crenças são circuitos neurais mesmo. Eles estão gravados lá dentro do seu cérebro. A mente não está separada do cérebro, né? A mente, ela funciona, o cérebro funciona a partir dos nossos processos mentais e vice-versa, né? A nossa mente funciona a partir dos processos cerebrais. Então, mente e cérebro não estão dissociadas. Essas crenças são circuitos neuronais. Elas estão gravadas lá dentro do nosso cérebro. Por isso que muitas vezes é tão difícil da gente mudar um comportamento, porque a gente age baseado nesse sistema de crenças, que é algo que a gente está que a gente acredita há muito tempo. É o nosso jeito de pensar, a nossa visão do mundo que a gente foi construindo ao longo das nossas experiências de vida, né? Tudo que você viveu na sua vida vai formando esse sistema de crenças, certo? Aí o que acontece? Eu não falei que é a partir de experiências, né, que surgem esse sistema de crenças? Então vamos falar das suas experiências de dieta, porque é isso que faz você ter determinado tipo de comportamento, as suas experiências que você tem no passado com dietas, né? Por isso que muitas vezes isso te leva a achar que você não consegue por causa dos fracassos em dietas que você teve antigamente, né? E você vai começar a fazer uma dieta de novo e o seu cérebro vai falar pra você, porque é o que ele tá acostumado. Ele tá acostumado a você desistir, a você fracassar, a você achar que você não dá conta. Então, o que acontece? Esse sistema de crenças que você tem ao longo aí da sua vida, ele é forte, porque é assim que você pensou o tempo inteiro, certo? Então, o seu cérebro sempre vai te fazer agir de acordo com esse sistema de crenças que você tem. E as suas experiências, né, no passado em relação à dieta é que determinam isso. Então, o que é comum acontecer, né? O que foi comum acontecer? Eu vou falar aqui das coisas mais comuns que acontecem com pessoas que fazem dieta a vida inteira, tá? Porque é isso que vai determinar a maneira como a gente pensa sobre dietas, né? Esse fato de ter feito muitas dietas ao longo da vida e ter fracassado, né, foi o que você aprendeu. E isso vai trazer esse sentimento de que você não é capaz, né, de que você não vai conseguir. Então, todas as vezes que você pensa em fazer dieta, qual que é o pensamento que vem? Eu não consigo. Porque você fracassou das outras vezes, né? E daí eu quero te apresentar algumas ideias, algumas hipóteses do porquê você fracassou, para que você consiga mudar isso, tá? Primeira coisa que gera muito fracasso em dieta. Você fazia dietas muito pobres em calorias, as chamadas dietas hipocalóricas, né? E isso te deixava com fome.
E com fome, gente, fica muito difícil da gente tomar decisões acertadas do que comer, né? Se a gente passa muito tempo em dietas hipocalóricas, a gente vai estar sempre pensando em comer, porque a gente sente fome, literalmente, né? Dietas pobres em proteínas, pobres em gorduras, geram mais fome. E com fome, você já viu, né? Então esse pode ter sido um erro que você cometia no passado, né? Dietas com muitos industrializados, que não nutrem, né? Não tem nutrientes. Então, seu corpo tá sempre pedindo por comida porque você não tá nutrido, né? Outra coisa que é muito importante, que foi o tema da live minha, da Dani, né, que eu participei ontem. Essa live vai para o nosso canal do YouTube. Então, se você não viu ontem, você pode depois olhar lá no nosso canal do YouTube essa live, tá? Certo? Dietas, essas dietas muito ricas em industrializados são hiperpalatáveis, né? Então, você acaba sendo muito estimulado quando você come muita coisa industrializado, seu paladar é muito estimulado. Aí, o que acontece? Você acaba, quando você vai comer comida de verdade, uma comida nutritiva, você acha essa comida sem graça, né? Então isso acaba te atrapalhando também, porque você não dá tempo de se acostumar com o sabor da comida de verdade, desiste de comer, né? Então isso aí desiste de levar a dieta pra frente, porque dieta é sem graça, porque o seu paladar estava acostumado com uma comida hiperpalatável, comida industrializada, as tranqueiras da vida, muito açúcar, gordura ruim, sal em excesso, né? Alimentos que foram pensados para você comer mais, tá? Então, outro ponto, né, que eu acho que é muito comum acontecer em quem fez dieta a vida inteira, né? Você sempre criava a lista dos alimentos proibidos e aí você decidia: a partir de segunda-feira eu não como mais nada, vou fazer uma dieta super radical, vou cortar tudo da minha alimentação. Isso é proibido, aquilo outro é proibido, eu corto tudo, eu vou cortar tudo da minha alimentação. E você fica o tempo inteiro com esse pensamento da proibição. É proibido, eu não posso comer. Então, quanto mais você pensa que é proibido, mais vontade você vai ter de comer. Porque é proibido, é algo, né? Então, o que acontece? Você tem que entender por que você tá optando por determinados tipos de alimento em detrimento de outros. Ter uma atitude mais racional em sua alimentação e não só ficar colocando restrição, né? E você acaba não resistindo a esses alimentos que você julga aí que são proibidos, tá? Outro ponto que prejudica demais o andamento das dietas: você não planejava a sua rotina. Aí quando a fome bate, né, você vai para uma opção mais fácil. Você vai para o fast food, você dá uma passada na padaria, você faz um miojo, você abre um pacote de biscoito, porque você não se organizou e não planejou a sua rotina, né? Outra coisa, você começava a dieta com o pensamento de nunca errar, né? Eu vou fazer tudo 100%. E aí, quando acontece um deslize, o que acontece? Você fala assim: ai, coloquei tudo a perder, não tenho força de vontade, não dou conta, não consigo fazer isso, por causa de uma saída fora da sua dieta, né? Então, esse pensamento focado em perfeição, se não for perfeito, não vai dar certo, é uma coisa que prejudica demais e te faz desistir. É por isso que você fica achando que você não consegue fazer dieta, tá? Outra questão: você usava a comida como forma de lidar com as suas emoções, né? Come se tá triste, come se tá alegre, come se tá com raiva, come se tá ansioso, come se tá entediado, né? Então é como se você visse que a comida é a única coisa que resolve as suas emoções, né? Isso é muito comum. E aí as pessoas acabam achando que elas não dão conta de fazer dieta, porque elas estão sempre sucumbindo às emoções e usando a comida como uma forma de lidar com as emoções. E a gente sabe que isso não adianta em nada, né? E aí? Eu te falei vários motivos aqui que talvez estava te prejudicando no passado e por isso você achava que você não dava conta de fazer dieta.
E eu falei pra você que isso você foi aprendendo ao longo da sua vida, que são as suas crenças, a maneira de você ver o mundo, a maneira de você enxergar as coisas que você foi construindo a partir dessas experiências que você ia vivendo. E isso são circuitos neuronais que estão lá dentro do seu cérebro, gravados, e o seu cérebro sempre vai fazer você optar pelos caminhos que você já conhece. Então, se você repetia muito pra você que você não consegue, eu não dou conta, eu não tenho força de vontade, é nisso que você vai acreditar e é assim que você vai agir. Isso vai ditar seu comportamento, tá? Então, você precisa entender essa parte do funcionamento cerebral para você entender outra coisa muito legal. Você pode mudar, né? Esses circuitos, eles foram construídos ao longo da vida. E se eles foram construídos, eles podem ser reconstruídos, né? Você pode criar novos circuitos. Mas para isso, você precisa de empenho, né? E você precisa de alguns pontos que eu vou falar para você aqui agora. Então, a partir desse momento, eu vou te dar ferramentas. Olha que bacana. Antes eu falei no que você podia estar errando. Agora eu vou te dar ferramentas para você poder pensar mais sobre isso e tomar decisões mais conscientes, tá bom? Eu quero lembrar que quem fizer perguntas pode usar esse retângulozinho com uma interrogação que tem bem aqui embaixo da sua tela, porque aí vai ficar mais fácil de eu ver as perguntas no final, tá? Mas depois eu vou passar aqui e vou conversar com vocês sobre o que vocês estão falando aí, porque surgem muitos comentários legais que eu quero ler depois, tá bom? Mas por enquanto eu quero te entregar o conteúdo e depois a gente conversa. Então, se você tem um lápis e uma caneta aí, anota esses 5 passos, não são 5 passos, são 5 pontos importantes para você pensar e começar a mudar a sua maneira de enxergar o processo de emagrecimento e parar de falar que você não consegue, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, muito essencial, é o primeiro passo. Vocês sabem, eu sou coach, né? E então, no coaching, num processo de coaching, a primeira coisa que se faz é gerar clareza do que se quer de fato, né? É tomar uma decisão de se cuidar baseado no que você quer de fato. Nós estamos olhando muito para o externo. A gente faz as coisas muito porque as pessoas querem que a gente faça, porque alguém falou pra gente fazer, porque tá todo mundo fazendo. Mas eu não olho de fato para dentro de mim para saber o que eu quero de verdade. Em relação ao processo de emagrecimento, tem a questão de meu médico que mandou emagrecer, meu médico que falou que eu tenho que emagrecer, minha mãe que falou que eu tenho que emagrecer, meu marido que fala que eu tenho que emagrecer. No meio das minhas amigas, eu sou a única que tô acima do peso, então eu tenho que emagrecer. Você tá vendo? Tá tudo sempre no externo. Padrão de beleza, né? Bonito é ser magro. Então, assim, tá tudo no externo. Não tá de fato dentro de você. Então, é muito essencial que você descubra de fato por que você quer emagrecer, o que tá te atrapalhando agora na sua vida estar acima do peso e o que vai melhorar para você quando você estiver mais saudável, estiver com um peso mais adequado para você, certo? Então, se você não sabe para que você quer isso e você tá indo na boiada, sabe, na onda das pessoas, porque tá todo mundo fazendo low carb, eu vou fazer low carb, porque tá todo mundo fazendo Duncan, eu vou fazer Duncan, porque entre as minhas amigas todo mundo faz dieta, então eu também tenho que fazer, e cedendo às pressões externas, sem olhar para o que você quer de fato, eu vou te falar, você não vai emagrecer. Ou você até pode emagrecer, mas você não vai conseguir manter, porque não é algo que você quer de verdade. Então, tomar a decisão acertada e saber para que você quer isso é o primeiro ponto que você precisa olhar, tá? A segunda coisa que eu falo para você, comece a traçar metas menores, ao invés de ficar pensando que você tem 20 quilos para perder. Ai meu Deus, eu tenho 30 quilos para perder, eu tenho 15 quilos para perder. E você fica só pensando em todo o sacrifício que você vai ter que fazer, em tudo que você vai ter que parar de comer.
no quão difícil vai ser para você chegar. Vai demorar demais. Nossa, mãe, 30 quilos vai demorar demais. E você fica só focando neste final e não aprecia o caminho e as coisas que você vai ter que construir para chegar lá, você também tende a desistir, porque você vai sempre colocar isso como algo muito difícil. Então, traçar mini metas, metas mais factíveis, mais fáceis de serem alcançadas, é muito legal. Então, ao invés de você pensar assim, eu tenho 20 quilos para perder, você pensa assim, esse mês eu vou me comprometer a cuidar da minha alimentação e quero perder 4 quilos. Então, o seu foco não são mais 20 quilos, seu foco são 4 quilos. E 4 quilos é muito mais fácil, né, de perder do que 20 quilos, né? Você pode fazer outros tipos de compromisso com você mesmo, que são menores, menores, mas não menos importantes. Por exemplo, minha alimentação está muito desregrada, eu vou começar a cuidar da qualidade da minha alimentação. Então, essa semana, essa minha primeira semana, olha a mini meta aí, ó. Essa primeira semana eu vou tomar meu café da manhã todo muito correto, do jeito que a minha nutricionista mandou. Aí, na segunda semana você fala, na segunda semana eu vou continuar com o meu café e vou cuidar do almoço, vou focar no meu almoço. Na terceira semana é o café, o almoço e o jantar. É uma ideia, tá, gente? É uma ideia de mini metas, né? Eu vou vestir uma calça jeans um número um número menor até o final do mês. Então você traça mini metas, né? Ao invés de ficar só pensando em tudo que você vai ter que fazer para perder 20 quilos. E isso é muito legal, porque aí você alcança com mais facilidade essa meta e isso te dá ânimo e você se sente motivado, né? Então, é muito legal isso. E outra coisa que tem a ver com essa questão de mini metas também, começa a prestar atenção em tudo de legal que você tem feito, comportamentos que você conseguiu mudar, né? E que você não conseguia há muito tempo. Então, a gente tem essa tendência de ficar vendo só o que a gente não tá fazendo e não olha para o que a gente tá fazendo de bom, né? Então, quando você olha para o que você está fazendo de bom, para tudo que você está conseguindo fazer agora, que você já está mudando agora, você tem mais ânimo para continuar e você tende a não desistir tão facilmente, tá? Terceiro ponto, mas eu acho que esse deveria ser o primeiro, sabe? Gente, planejamento e organização. Não tem como a gente alcançar nada nessa vida sem planejar e organizar a rotina. Então, com a alimentação não é diferente, gente. Não é diferente. Precisa aprender, precisa planejar, precisa organizar, precisa ter coisas legais para comer em casa, precisa pensar sobre o que vai comer, sim. Dá trabalho, sim, mas tem alguma coisa nessa vida que não dá trabalho? Tudo dá trabalho, tá? Então, o que você precisa é parar e organizar a sua rotina, sabe? Outra coisa que tem a ver com planejamento e organização que é muito legal é você ter em mente como você ter consciência de como você funciona. Cada pessoa tem um jeito diferente. Então, por exemplo, tem gente que sente falta de comer um bolo no final do dia, um bolo com café. Então, você vai precisar planejar e organizar a sua rotina para você ter um bolo de qualidade para você comer. Um bolo feito com farinha de oleaginosas, com farinha de coco, com gorduras boas, com ingredientes que não te atrapalhem a emagrecer, né? Então você precisa antecipar algumas situações para você não ser pega de saia justa quando a vontade de comer certas coisas bater. E daí a gente tem muitos produtores também de comidinhas legais, né? Que você pode ter algumas coisas em casa, encomendar dessas pessoas, ter algumas coisas em casa para quando bater a vontade, você tem opções legais para você comer, né? Então, cada pessoa precisa se conhecer. Tem gente que gosta mais de comida salgada, tem gente que gosta mais de comida doce. Onde é que seu calo aperta?
Eu ouço muito também dos meus clientes uma coisa do tipo: ai, quando chega perto da TPM eu fico louca querendo comer doce. Então se organiza e planeja para quando chegar a TPM você ter opções legais para você comer. Entende a importância do planejamento e da organização? Você lembra quando eu te falei que às vezes se você não planeja, você vai chegar em casa à noite cansada e vai optar por comer alguma coisa rápida, um delivery, um fast food, né, passar na padaria e comprar coisa pronta, pegar um congelado ruim, industrializado. Então pensa, se você não antecipa essas situações, se você não sabe como é que você funciona, você vai errar por falha de planejamento. E aí você vai fazer o quê? Ah, eu não consigo emagrecer. Filha, não é porque você não consegue emagrecer, é porque você não planeja e não organiza. Entende? Vamos lá? Pro quarto ponto, para você pensar aí, é aquilo que eu falei da perfeição. Para de querer alcançar a perfeição. Não existe perfeição. A perfeição não é do âmbito do humano. Perfeição é divina, tá? Nós, seres humanos, somos seres imperfeitos. Nós vamos errar, né? E todas as pessoas que têm sucesso no emagrecimento, vocês acham mesmo que todas as pessoas que têm sucesso no emagrecimento, elas acertaram 100% o tempo inteiro? Elas nunca saíram um pouquinho da dieta, né? Não, elas saíram da dieta sim. Ninguém consegue ficar, sei lá, às vezes 1 ano para emagrecer tudo que precisa sem sair da dieta nunca. Isso não existe. O que diferencia essas pessoas é que elas não desistiram. Elas cometeram algum deslize, comeram alguma coisa fora da dieta e elas voltaram para a dieta imediatamente. Então, a gente que fica buscando o perfeccionismo, eu só vou me cuidar diante de situações ideais, por exemplo. Por exemplo, eu tô ouvindo aí umas pessoas falando assim, não é hora de fazer dieta agora, durante essa pandemia do coronavírus. Não é a hora de fazer dieta, não é hora da gente se estressar com isso, é hora da gente pensar em coisas mais importantes. E aí eu diria pra você, gente, a hora é agora, mais do que nunca. Olha, vocês estão vendo aí, mostrando aí nos noticiários as pessoas muito acima do peso, as pessoas com síndrome metabólica, as pessoas com diabetes, resistência à insulina, elas estão sendo mais afetadas por conta da instabilidade no corpo mesmo, certo? Então, mais do que nunca, é hora de se cuidar. É agora, né? Então não existe, não pode pensar assim, ah, mas eu não vou começar a dieta agora porque eu não vou poder ir pra academia. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Ah, eu não vou fazer dieta agora porque, nossa, não tô podendo nem sair para fazer compra. Como que eu vou comprar aquelas coisas mirabolantes de dieta? Não tem coisa mirabolante de dieta nenhuma. Você vai pedir sacolão e vai pedir açougue no delivery se você não puder sair, tá? Então, é isso, chama-se desculpa esfarrapada, tá? As nossas mães chamavam de desculpa esfarrapada, né? São desculpas que a gente dá. Sabe aquelas crenças que eu falei pra vocês lá no início? São aquelas coisas que você acredita, que estão gravadas no seu cérebro e que foi assim que você pensou a vida inteira e você vai continuar pensando se você não tomar consciência de que esse pensamento não vai te ajudar mais, não te ajuda em nada. E é aí que você começa a pensar, você começa a questionar seus pensamentos. Não, peraí, eu posso fazer dieta assim, eu posso pedir coisa no sacolão, posso pedir coisa no açougue, posso parar de trazer tranqueira para minha casa, neste momento mais do que nunca. E aí você começa seu processo de mudança, certo? Então, essa questão de ficar buscando a perfeição, elas nos atrapalham em várias coisas, na nossa vida. A gente precisa ficar atento para isso, porque a gente vai sempre estar querendo condições perfeitas e não existem condições perfeitas para a gente fazer as mudanças que a gente quer, tá? E o quinto ponto que eu queria trazer para vocês é, todas as vezes que vier vontade de comer fora, né, fora de hora, comer uma coisa fora da dieta, uma coisa não planejada, tenta adiar um pouco a decisão de comer. Então vamos supor que você tá aí, sei lá, tranquila na sua casa e vem uma vontade de comer, sei lá, um bolo de chocolate.
E aí, primeiro pensamento que pode vir na sua cabeça é: vou fazer o bolo. Agora que a gente tá de distanciamento social, a gente não vai sair pra rua pra comprar bolo, né? Mas você pode pedir um delivery, se for o caso. Mas a primeira ideia poderia ser: vou fazer um bolo. Vou fazer o bolo de chocolate. Então, ao invés de impulsivamente você ir lá e fazer o bolo, o que você tem que fazer? Você vai adiar um pouco. Vai falar assim: tá, eu tô com vontade de comer bolo. Ah, eu acho que vou fazer esse bolo amanhã. Não vou fazer esse bolo hoje. Ou vou fazer esse bolo só à noite. E aí você se engaja em outras atividades, vai tocar sua vida, né? E aí adia esse impulso. Então aquela ação que você tomaria por impulso, você quebrou o impulso. Quando você resolveu adiar um pouco, né? Então você adia e você dá tempo de você entrar com o seu racional e pensar: nossa, aquela vontade que eu tava de comer bolo já passou, nem tô com vontade mais, não vou fazer não, dá muito trabalho. Veja, você adiou, né? É uma coisa simples. Só que, agora eu quero te falar uma coisa muito importante. Isso só vai dar certo se você praticar. Como eu disse, não são circuitos neuronais, não tá lá gravado nos seus circuitos cerebrais. Então, você precisa aprender a criar novos circuitos. E você precisa treinar esse novo circuito, porque senão o antigo sempre vai permanecer, porque o antigo não vai embora. O antigo circuito, a antiga crença que você tinha, não vai embora, tá? Ele fica lá, só que ele vai se enfraquecendo, mas você tem que fortalecer esse novo caminho. Então, para fortalecer esse novo caminho, você precisa praticar, né? Então, não adianta você ganhar conhecimento, né? E aumentar o seu autoconhecimento também, se você não pratica, se você não coloca em prática, né? É só assim que você vai conseguir fazer essas mudanças. Outra coisa também, quando você começa a entender o que são essas crenças, que são circuitos cerebrais, que estão lá a partir do que você experienciou na sua vida, mas daqui em diante você pode fazer novos circuitos, o que acontece? Você ganha poder, porque você entende que está na sua mão. Você pode mudar, tem jeito de mudar. A Mônica falou que tem jeito de eu mudar. E não só a Mônica que tá falando, não, né? É a neurociência que tá falando. As pessoas mudam, gente. Quantas pessoas você conhece que mudaram? Um monte, né? Então, por que você não mudaria? Por que você vai continuar repetindo pra você que você não dá conta, que você não consegue, que você não tem força de vontade, que você é uma fracassada? Por quê? Né? Então, se você pode mudar. Então, a partir do momento que você entende que são 3 coisas que precisam acontecer. Você precisa da decisão de mudar. Você precisa de querer mudar, que foi aquilo que eu falei pra você no início. Você precisa aumentar seu conhecimento. Então, hoje você veio aqui aumentar seu conhecimento. Então, você já tá dando outro passo. E aí, você precisa aumentar sua consciência de como você é, como você funciona. E isso aí é o seu autoconhecimento, né? E a partir dessas 3 coisas juntas, a decisão, o conhecimento e o autoconhecimento, você vai criar estratégias para construir o seu novo sistema de crença, sua nova maneira de ver a vida, certo? É só assim que a gente muda. A gente não muda sentado no sofá reclamando da vida e pensando as mesmas asneiras que a gente sempre pensou. A gente muda aprendendo a pensar diferente. E pensar diferente é possível. Tem aquela história, né? A síndrome da Gabriela. Eu espero que vocês não acreditem na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Isso não é verdade. Só se você quiser. Mas se você não quiser, tem saída. Tem como você fazer diferente, né? Para tudo na vida, não só em relação ao seu emagrecimento, mas para tudo na sua vida, certo? Agora eu vou dar uma olhada aqui no que vocês comentaram.
e vou perguntar, tá? Vou olhar as perguntas. Ai, Vânia, você falou uma coisa muito legal. Lista do que podemos comer é bastante positivo. Isso é muito bacana, porque quando a gente pensa em fazer dieta, por exemplo, aqui no Transforma, eu não sei se todo mundo sabe, mas nós três profissionais, eu, a Janaína Kenny e a Daniela Godoy, nós defendemos e levamos para vocês informações baseadas em comida de verdade, dieta low carb, dieta cetogênica. Então aqui nós acreditamos nisso, né? E as pessoas têm mania de dizer que isso é dieta restritiva. Eu queria saber onde que é que tá a restrição, né? De você poder comer tudo quanto é vegetal que você quiser, de você poder comer carnes, gorduras boas, queijos, ovos, né? O que você tira é só o que ninguém deveria estar comendo, né? E aí também, como eu falei, até isso a gente faz, a gente ajuda vocês a entenderem como fazer exceções também, como se permitir comer fora da dieta. E daí, quando você se engaja numa alimentação baseada em comida de verdade, você às vezes passa a comer um monte de coisa que você não comia antes. Um monte de coisa mais restritiva. Então, onde é que tá a restrição? Então, fazer lista, né, do que é bom para você comer, para você ver todo o universo de comidas incríveis que tem para você comer, é muito legal. Gostei da sua reflexão, tá? Audrey, dizer não sabendo quais são as opções de sims, isso aí. Lá dentro do Despertar, a gente falou, não sei se foi essa semana, né, sobre o não que carrega um sim. Você tem que aprender a dizer não e entender que o não para uma determinada comida é um sim para o que você quer, para o seu corpo, para a sua saúde. A Lu tá dizendo, eu tenho dificuldade de fazer cardápio e sinto que isso me prejudica. Ô Lu, olha que bacana, você já identificou uma forma com que você funciona. Você sente que tem um desafio que é fazer cardápio. Como que você vai mudar isso, Lu? Qual que é a forma de mudar isso? Qual que é a forma de fazer diferente? Sentando e fazendo seu cardápio. Não tem outra forma, né? E aí, talvez sua dificuldade pode ser prática mesmo. Eu não sei o que colocar no cardápio. Então, eu vou te fazer um convite para ir lá no meu perfil na Cozinha Consciente, @Cozinha Consciente, e tem um vídeo no IGTV que fala sobre como fazer cardápio, tá? Aí você dá uma olhadinha lá que é bem legal. A Inês tá falando, acho que é o meu caso, comer para sucumbir às minhas emoções. Inês, isso é o caso da maioria das pessoas que têm excesso de peso, né? Comer as emoções está muito relacionado ao excesso de peso. E aí, o mais legal dessa coisa das emoções é que você não tem que negar suas emoções. Você tem que até aprender a reconhecer quais são essas emoções e a partir do momento que você identifica e acolhe que você está sentindo aquilo ali naquele momento, você tem até mais chances de lidar melhor com aquilo, resolver isso na sua vida, do que ficar tapando a peneira comendo, né? Então, é muito importante isso. Eu como falo muito dessa parte aqui dentro do Transforma, né? O coaching fala muito dessa parte da emoção. É muito importante você não abafar suas emoções, você se permitir sentir. E a partir do momento que você identifica a emoção, você procura lidar com essa emoção de uma outra forma, né? Algumas pessoas vão precisar de terapia para lidar melhor com isso. Outras conseguem só identificar a emoção, só isso já traz um alívio. E a pessoa fala assim, ai meu Deus, mas eu não preciso me sentir assim. E aí ela resolve aquilo ali de uma outra forma, ao invés de usar a comida, certo? Inês vai se transformar, vai mesmo! Então, Lívia, você sempre fala isso, não tenho força de vontade, então você vai parar de falar, porque força de vontade não existe, né? Quem é transformando aqui, quem já fez Efeito Transforma, já aprendeu comigo que força de vontade não existe, né? Nós precisamos nos cercar de muito conhecimento e autoconhecimento e criar um ambiente adequado
para que a gente consiga fazer as coisas e não depender de força de vontade. A força de vontade acaba rapidinho durante o dia, diante de tantas coisas que a gente tem que fazer. Ela é fraca, tá? Então a gente não faz as coisas porque a gente tem força de vontade. A gente faz as coisas porque a gente tem disciplina. E isso é diferente de força de vontade, tá? O cérebro tem vida própria, mas não define minha vontade. Eu vou te dizer, Audrey, que ele define a sua vontade sim, tá? Só que você tem recursos para lidar com essas vontades. Você desenvolveu recursos aí, você criou circuitos, novas crenças que te ajudam a lidar melhor com aqueles caminhos antigos que você tinha antes, aquelas crenças antigas que você tinha antes. Então você já criou recursos agora para lidar melhor com isso, tá? Mas continua sendo seu cérebro, sim, falando por você, não tem jeito. Pati, você quer emagrecer? Então gruda na gente aqui, Pati, viu? Isso, Audrey, um dia de cada vez, isso aí. Olha só, olha a Adriana é minha coach. Um passo de cada vez e já se foram mais de 40 quilos, gente. É muito guerreira essa aí, viu? E eu já conheci ela, a gente já começou a trabalhar, ela já tinha perdido um monte desses, acho que bastante, né, desses 40 quilos, né? A gente só tá lapidando agora, né, Dri? Muito guerreira, tá? Perder 1 quilo a cada semana, isso aí. Isso aí, fazer as coisas, traçar essas mini metas, né? Exato, Lívia, a gente se engana o tempo inteiro. Na verdade, é o que a gente aprendeu, é assim, tá? A Débora tá dizendo, eu faço isso, adiar para depois as vontades, mas tem horas que eu acabo cedendo. Então, Débora, legal você falar isso, porque isso é muito comum. A gente não tem taxa de sucesso de 100%, e é preciso que você tenha clareza disso. A gente não vai acertar 100%, a gente não vai acertar todas as vezes, mas se a gente acertar na maioria das vezes, a gente vai ter resultado, tá? Então é isso, este preparo de que as coisas não vão ser sempre brilhantes e perfeitas é muito legal, porque quando acontece um deslize, é como se você tivesse preparado para ele e você fale assim, ó, tá, ok, comi aqui fora da minha dieta, mas agora eu volto pro meu caminho, certo? Isso é muito bacana. Lívia, você não tá tomando um tapa na cara, tá? Você tá aumentando a sua consciência, tá? Isso é muito legal. Eu faço acompanhamento pessoal sim, Paty. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode entrar lá na Cozinha Consciente, @Cozinha Consciente, e falar comigo, tá bom? Que bom, Binha, fico feliz. Isso, tomar atitude. Manuela, estou fazendo dieta carnívora, mas ainda tenho dificuldade em medir especiarias. Você pode nos ajudar de alguma forma? Não. Como eu já te falei, Manuela, eu não sou especialista em dieta carnívora e você tem outras fontes melhores para saber sobre isso, tá? Eu acho que é muito preciosismo ficar medindo especiarias em dieta carnívora. Mas eu sei que tem gente que prega que não tem que usar especiarias. Então, assim, eu acho que vai daí do tanto que você do tanto que você quer embarcar mesmo, né, de forma mais profunda na carnívora. Então, eu acho que eu já te recomendei, acho que foi pra você, né, Manuela? Que você converse, procure pessoas que são mais especialistas nisso, tá? Vai ter uma live também com a doutora Janaína na quinta-feira, e aí você pode fazer essa pergunta pra ela, tá? Então, Deia, vai lá. Gente, essa questão de aprender a montar cardápio, não tem muito jeito. Sabe uma coisa legal? De você pensar quais são as comidas que a sua família gosta. Então, aí você vai listando. Tem tanta coisa, né?
que a sua família está acostumada a comer e que cabem dentro da dieta, principalmente da dieta low carb, que é carne e vegetais, né? Então lista aí, quais são as carnes que você gosta de comer? Quais são as verduras que você gosta de comer? Quais são os pratos que você já fez que você gosta de comer? Lista, faz lista. E depois você vai montando, ó, segunda vai ser isso, terça vai ser isso, quarta vai ser isso, quinta vai ser isso, sexta vai ser isso, né? Aumenta seu repertório de receitas, seguindo perfis que falam de receitas low carb, por exemplo, né? E aí vai salvando essas receitas, aí você senta um dia, abre todos esses salvamentos aí e vai falando, ah, vou fazer essa, vou fazer essa, vou fazer essa. Não tem segredo, tá? E eu acho muito legal isso. Faça uma lista do que você já gosta de comer, do que você já tá acostumada a preparar, você vai ver que já vai ter um tanto de coisa. E aí você encaixa nos dias da semana nas refeições, tá bom? A Rihanna tá dizendo que ela conseguiu emagrecer 20 quilos depois que entendi o que quedas vão acontecer, mas aprendi que não é porque eu tropecei em degrau que eu vou me jogar do resto da escada. Aprendam com ela! Que frase bacana! Parabéns! Sinto isso. Programo tudo à noite e faço tudo diferente durante o dia. Por quê, Débora? Se você programou tudo, por que você não tá fazendo? Então, vamos pensar aí que tipo de pensamento que tá vindo na sua cabeça para você não cumprir o que você fez. E aí vem toda a questão das coisas que eu falei aqui antes. A decisão tá bem tomada, você sabe o que você quer, né? Você entende a importância, você não tá achando que você tá fazendo muito sacrifício. Porque, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês dessas crenças, gente. Tem coisas que a gente não tem nem consciência que a gente pensa. Elas estão no nível do inconsciente. Então, muitas vezes você pode achar ainda inconscientemente que fazer dieta é um sacrifício, que é punitivo, que é ruim, que é uma coisa ruim. E aí você vai agir de acordo com essa crença, mesmo sem se dar conta que é isso que está acontecendo com você. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, tá? Pensar sobre isso, falar sobre isso, tá? A Gi Santos está dizendo que começou a low carb em dezembro de 2019, já eliminou 14 quilos, está muito feliz. Parabéns, segue em frente. Lívia, quando eu estou cansada, triste, estressada, como e me dou a desculpa que mereço, que amanhã eu compenso. Só que eu nunca compenso. Pois é, essas são crenças limitantes, essas são crenças que te limitam. Eu mereço. O que você merece de fato? Então começa a questionar esses pensamentos, Lívia. Esse é um dos passos para mudar a nossa forma de ver. Começar a questionar, começar a falar para você assim, o que eu mereço de fato? Eu mereço ter um corpo mais leve, mais saúde, mais energia, mais disposição? Ou eu mereço esse prazer imediato de comer alguma coisa que vai me dar um prazer aqui agora e que depois vai me deixar triste, né? Então você começa a questionar. Adia a decisão de comer para pensar um pouquinho antes, tá? Isso aí, vai colocar em prática. Fico feliz, viu? Olha aí, cheio de gente, cheio de resultado. Janaína, começou em dezembro, perdeu 7 quilos. Isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Falta ação, né, Débora? Falta ação. Isso aí. Ô, Audrey, as crenças são memórias, tá? As crenças, elas estão dentro da nossa memória, tá? Elas foram memorizadas, tá? Crença é visão de mundo e memória é a maneira como você guardou isso dentro da sua cabeça. Legal demais, né, Gláucia? Muito legal. Deixa eu ver aqui as perguntinhas aqui que a gente já tem que terminar. Como a Lívia tá perguntando, como ser mais forte que a nossa vontade de comer? Dizer não pra gente mesmo. Então, acho que você já tem vários recursos aí agora, né?
Né, Lívia? Agora no final da live acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Então, como ser mais forte é aprendendo a questionar esses pensamentos, essas crenças, é decidindo o que você vai fazer acontecer, é adiando a decisão de comer para não comer coisa que não deve. Segue por esse caminho que você já vai estar dando muitos passos legais, tá bom? Tento mudar a crença que não vivo sem doce, mas não tenho conseguido. Bom, você acredita de fato nisso, né? Que você não vive sem doce. Como é que você está tentando mudar essas crenças, né? A maneira como você Não, Audrey, não é o mais correto, não. Deixa eu só terminar aqui com a Audrey. Não, depois eu converso com a Audrey. Como que a gente muda a crença? Você começa a questionar isso pra você. Você começa a trazer mais um pensamento racional. Isso é verdade? É 100% verdade? Você não vive sem doce? Você vai morrer se você não comer doce? Né? O que vai acontecer se você não comer naquele momento ali? O que vai acontecer? Né? Então você precisa medir, certo? Você precisa ir medindo isso, tá? A definição de hipocalórica é determinada pelo valor basal, pelo seu gasto energético basal, é isso que você está falando? É você comer uma quantidade de calorias muito menor do que você precisa, tá? E muito menor mesmo, porque para emagrecer você precisa comer sim uma quantidade menor de calorias, tá? Mas na hipocalórica você reduz muito a quantidade de calorias, tá bom? É difícil emagrecer mesmo fazendo certo. Eu não vou negar isso, é difícil emagrecer sim, tá? Mas não é impossível e se a gente acredita mesmo o tempo inteiro que é difícil, a gente vai acabar tendo resultados assim, né? Então é difícil, é desafiante emagrecer, mas a pessoa que resolve fazer e resolve se empenhar, ela tende a ter resultados melhores, certo? O que você acha dos shakes de marca famosa de emagrecimento? Não são comida de verdade, né? Shakes de emagrecimento não resolvem nada. E são cheios de aditivos, cheios de corantes, de aromatizantes. É uma comida ultra processada e que é uma enganação, né? Você tá comendo, tem várias vitaminas que são colocadas ali de forma artificial que não se sabe se o corpo vai absorver essas vitaminas de fato. Então, shakes de emagrecimento são a maior enganação, né? Você vai passar sua vida comendo shake de emagrecimento, você não vai voltar a comer naturalmente? Então é melhor que você aprenda a comer naturalmente, de fato, com comida de verdade, com alimentos nutritivos e resolva isso na sua vida, ao invés de ficar tapando a peneira com o shake de emagrecimento, né, Adriana? Então, meus amores, gente, muito obrigada pela presença. Eu adorei fazer essa live aqui com vocês hoje. Se alguém tiver mais alguma perguntinha final aqui, pode fazer. Mas o que eu quero dizer pra você só essa pergunta da Dani aqui. Como saber o que devo diminuir as calorias para alcançar o déficit? Olha só, você precisa de uma nutricionista, gente. Para fazer cálculo de calorias, você precisa de um nutricionista, tá? É nutricionista que calcula isso, tá? Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que conseguem emagrecer só prestando atenção na qualidade da comida delas, melhorando a qualidade da alimentação e passando a respeitar a sua fome e a sua saciedade. Comendo quando tá com fome, parando de comer quando sente saciedade. Tem milhões de relatos de pessoas que conseguiram emagrecer com a dieta low carb sem nunca contar carboidrato, tá? Então, assim,
Se você quer saber exatamente o tanto de caloria que você tem que comer, o tanto que você precisa de um nutricionista. Existem alguns aplicativos que ajudam nisso, mas para colocar os números no aplicativo, você tem que saber a proporção dos macronutrientes. E isso é nutricionista que faz para você, tá? Mas é como eu digo, só de mudar a qualidade da alimentação, muitas pessoas conseguem ter resultados, tá? Então aprenda sobre a dieta low carb, aprenda a fazer, aprenda o que você tem que evitar e aprenda a olhar para o seu corpo, que isso já é um grande primeiro passo. E você consegue ter uma perda de peso legal para depois, se precisar de algum ajuste fino, você procura um nutricionista. Ou então, se você puder, já procura desde o início para te orientar, tá bom? É isso, pessoal. Beijos mil. Adorei, tá? E fiquem por aqui que tem mais live essa semana. Tem mais coisa para acontecer aí, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijão.